Esse caso é muito chocante. Desde o início a gente percebe que vai dar errado e realmente deu errado. Até os policiais ficaram chocados quando encontraram o corpo dessa jovem, o local onde ele estava. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo para vocês, casos criminais. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Jaydeen Parkson foi descrita como uma criança muito alegre e cheia de amor pela vida. Desde a infância, ela era muito próxima de sua mãe, que tiveram um relacionamento marcado por amor e pela confiança. Por ser uma criança muito simpática, ela fez muitos amigos na escola. Ela sempre tirava boas notas e seu sonho era ser cabeleireira. Mas aos 7 anos, a vida de Jaydeen mudou drasticamente. Seus pais decidiram se divorciar. O tribunal transferiu inesperadamente a custódia de Jaydeen e seus irmãos para o pai. Juntamente com as crianças, ele se mudou para Oxford, no Reino Unido. Essa mudança foi um verdadeiro choque para a família, especialmente para as crianças que não estavam prontas para se mudarem. Eles sentiram falta das férias divertidas e das surpresas agradáveis que a mãe e o pai costumavam organizar. Permaneceu um mistério como o pai conseguiu obter a custódia das crianças, pois era óbvio que essa decisão foi um verdadeiro golpe, tanto para elas quanto para a mãe. Jaydeen levou isso especialmente a sério, pois tinha um vínculo extremamente próximo com sua mãe. Amigos da família alegaram que não havia conflitos entre o casal, mas apesar de todos os esforços, a mãe não conseguiu defender seu direito de ficar com os filhos. A adolescência trouxe novos desafios para Jaydeen. Sua energia desenfreada e seu espírito rebelde em ascensão complicaram as tentativas do pai de lidar com a criação da filha. Embora Jaydeen mantivesse sua gentileza, charme e excelente senso de humor, ela enfrentou problemas típicos associados à transição para o ensino médio, especialmente desde mudar para a nova cidade. As relações com o pai estavam se tornando cada vez mais tensas, apesar de suas tentativas sinceras de cercar os filhos com carinho e fornecer-lhes tudo o que fosse necessário. O pai era mais rígido e exigente em comparação com a mãe, o que Jaydeen percebia como uma restrição de liberdade e uma expressão de controle excessivo. A situação foi agravada pela falta de comunicação regular com a mãe, de quem ela sentia muita falta. Tudo isso levou a constantes conflitos e mal-entendidos. Não suportando mais viver assim, Jaydeen começou a fugir de casa. Sempre que saía de casa, ela imediatamente se dirigia à casa da mãe para passar um tempo. Ao mesmo tempo, Jaydeen não parava de se comunicar com o pai e até atendia suas ligações, mas ela queria morar com a mãe. Em um dia, Jaydeen, de 14 anos, conheceu um rapaz chamado Jake Blackley e por meio dele conheceu seu irmão mais velho, Ben. Naquela época, Ben estava com 20 anos. Apesar da grande diferença de idade, os dois se deram muito bem e eles decidiram tentar construir um relacionamento. A partir do momento em que Ben se tornou seu namorado, ele começou a se integrar ativamente ao seu círculo, conhecendo os colegas de classe de Jaydeen. Apesar das óbvias diferenças de experiência de vida e pontos de vista, ele conseguiu se enturmar bem com os adolescentes. Ben começou a cercar Jaydeen com atenção e carinho excessivo, o que fez com que a garota se apaixonasse por ele. Parecia que ele capturava completamente seus pensamentos e sentimentos. Ben pintou um futuro brilhante para ela e Jaydeen acreditava que era com ele que ela alcançaria a felicidade que seus pais não conseguiram criar. Mas o período de romance não durou muito. Logo, o comportamento de Ben tornou-se cada vez mais possessivo e manipulador. Já com um mês de relacionamento, ele se permitiu tratar Jaydeen de forma extremamente rude. A garota, que havia se envolvido pela primeira vez com um homem muito mais velho que ela, começou a procurar as razões por trás de tal mudança em si mesma, considerando suas possíveis deficiências. Ben usou sua insegurança. Percebendo que Jaydeen era suscetível à sua influência, ele começou a encontrar defeitos nas menores coisas em seu comportamento e palavras, fazendo-a passar por oscilações emocionais. Em um momento ele dizia que ela era encantadora, depois a acusava de coisas horríveis.
O ciúme, na maioria das vezes, se tornava o motivo das brigas. Ben encontrava qualquer motivo para repreender Jaden por traição. Durante esse período, a menina descobriu que o namorado usava substâncias ilícitas com frequência, o que explicava sua instabilidade emocional e suas oscilações bruscas de humor. Mas tudo indicava que a situação não se limitava a insultos. Quando Jaden já estava emocionalmente abalada a esse relacionamento tóxico, o comportamento de Ben tornou-se verdadeiramente agressivo e cruel. Teve uma vez que eles estavam reunidos com os amigos da Jaden e o Ben começou a falar mal dela, inventando coisas que ela fazia, e o objetivo principal dele naquele momento era isolar a Jaden de todos. Então, aos poucos, os seus amigos foram saindo de sua vida porque o Ben falava certas coisas, os amigos não concordavam com isso, com suas atitudes. Então, aos poucos, eles foram deixando ela de lado e muitos deles também não gostavam do Ben, das atitudes dele, e aos poucos ela ficou sozinha. Ela realmente começou a acreditar que seu comportamento era a causa de todos os mal-entendidos e conflitos, se culpando. Foi então que Jaden tentou enfrentar o namorado pela primeira vez. Ela defendeu seu direito de falar com seus amigos, o que provocou a fúria de Ben. Ele recorreu a várias manipulações para provocar a garota a brigar com os amigos. E aos poucos ela se viu sozinha. A família de Jaden percebeu que ela estava em um relacionamento tóxico e perigoso. Seus pais estavam preocupados com ela e tentaram contatá-la, mas a garota vivia em um estado de constante conflito entre a família e o namorado. Ela meio que se viu dividida, tendo que escolher entre sua família ou o namorado. E como ela estava em um relacionamento tóxico, ela acabou optando por ficar com ele. Certa vez, após uma discussão com Jaden, Ben pegou o gato de um vizinho e o matou brutalmente, cortando sua cabeça. Ele cometeu esse ato para se vingar da jovem e jogou a cabeça do animal em sua cama. Jaden ficou horrorizada, mas, mesmo depois disso, Ben conseguiu confundi-la e fazê-la duvidar da realidade do que havia acontecido. Ele desempenhou o papel de um parceiro amoroso, mas por trás de seu charme escondia-se um verdadeiro sádico. Ben foi além e afirmou que poderia facilmente tirar a vida dela e de toda a sua família. Jaden não conseguia perceber a gravidade da situação. Enquanto isso, Ben continuou a manipular a adolescente. Para provar a seriedade de suas intenções, certa vez, quando ela tentou novamente escapar de seu controle total, Ben cruelmente matou a própria gata dela. Para ela, isso foi a gota d'água. Ela finalmente percebeu que o namorado era uma pessoa extremamente perigosa, mas a garota estava completamente confusa. Ela não sabia como terminar aquele relacionamento sem enfrentar consequências. Ben a manteve por perto, usando todos os métodos possíveis de pressão. Agora, além da manipulação, havia também ameaças, que se tornaram uma poderosa influência na adolescente. Naquela época, Ben já estava na mira da polícia há algum tempo. Sua vida era repleta de pequenos delitos. Ele cresceu em uma família adotiva, onde tinha relacionamentos extremamente tensos com os pais. O homem que substituiu seu pai era alcoólatra e repetidamente submeteu o menino à violência brutal. A infância de Ben transcorreu em uma atmosfera de medo constante, humilhação e espancamentos, o que sem dúvida deixou uma marca nele. Os parentes de Ben logo perceberam que ele representava um sério perigo para aqueles ao seu redor. Certa vez, quando sua mãe começou a expressar insatisfação com seu comportamento, o que o levou a ter problemas com a lei novamente, Ben explodiu de repente. Em um acesso de fúria, ele pegou uma chave de fenda e começou a ameaçar sua mãe. Ela decidiu não ir à polícia, mas tentar ajudar seu filho a lidar com seus problemas sozinha. Como resultado, em vez da prisão, Ben acabou em uma clínica psiquiátrica, onde uma conversa muito reveladora ocorreu com um de seus médicos. Em uma dessas conversas com o médico, ele começou a falar sobre maneiras de cometer o assassinato perfeito e esconder o corpo para permanecer impune. Ele tinha apenas 13 anos nessa época. As palavras do garoto perturbaram o médico, que começou a lhe fazer perguntas, tentando entender o curso de seus pensamentos. Ele então disse ao médico que, em sua opinião, o melhor lugar para esconder um corpo era em uma sepultura recente. Enterre um morto sem ser notado, e ninguém pensará em procurar lá. Quando os pais de Jaden souberam o que ela estava passando, decidiram romper o relacionamento da filha com Ben, mas não conseguiram. Sob pressão de Ben, a menina começou a roubar coisas de sua própria casa.
Ben, que não tinha emprego fixo e não conseguia ganhar dinheiro sozinho, a forçou a cometer roubos. Ele convenceu Jaden a roubar coisas da casa secretamente, vendê-las e lhe dar todo o dinheiro. Usando manipulação e ameaças, Ben fez a menina mentir constantemente para seus parentes. Quando a família finalmente percebeu o que estava acontecendo, eles a confrontaram. Uma grande briga aconteceu e seus parentes pararam de falar com ela. Jaden não revelou o verdadeiro motivo do seu comportamento, pois temia a raiva de Ben. A situação chegou a um ponto em que a garota decidiu fugir da casa do pai. Mas infelizmente o único lugar para onde ela poderia ir era a casa do namorado. Naquela época, Ben morava com o primo, mas depois de algumas semanas o primo se mudou. Mais tarde, Jaden relembrou a crueldade de Ben com ela durante esses períodos. As agressões se tornaram um ritual diário. Ben a trancava no banheiro por horas após as agressões e a menina de 16 anos se viu em uma situação desesperadora. Apesar de tudo o que estava acontecendo, Jaden não conseguia voltar para casa, pois seus parentes a haviam flagrado roubando. Ben a ameaçava, dizendo que se ela o deixasse, ele destruiria toda a sua família. Agora ele literalmente controlava cada passo da garota. A mãe de Jaden, percebendo a gravidade da situação, tomou a firme decisão de aceitar a filha de volta a qualquer custo. Ela fez todo o possível para acalmar a menina, a convencê-la a romper todos os laços com o agressor. Mas Jaden, que sempre fora teimosa em suas relações com a família, reagiu de forma muito hostil. Poucos dias se passaram e ela retornou ao namorado. A dependência emocional por Ben era tão forte que, mesmo sob a ameaça de prejudicar sua família, ela não ousava deixá-lo, embora no fundo desejasse desesperadamente fazer isso. Finalmente, em novembro de 2013, Jaden decidiu tomar uma atitude desesperada para romper de uma vez por todas com Ben. Mas o medo pela segurança de seus entes queridos não a permitiu voltar para casa. Em vez disso, ela decidiu se esconder em um abrigo para moradores de rua. Ben encontrou Jaden rapidamente. Enquanto ela estava no abrigo, Jaden pôde conversar com a equipe, que a fez enxergar que ela estava em uma dependência extremamente perigosa e destrutiva de um agressor. Especialistas experientes a convenceram de que o ambiente tóxico criado por Ben não podia, de forma alguma, ser considerado normal. Pela primeira vez em muito tempo, ela começou a perceber o que ele estava fazendo. Depois de terminarem um relacionamento, Ben ficou furioso quando descobriu que Jaden estava namorando outra pessoa. Sem perder tempo, Ben começou a enviar ameaças, tentando retornar o controle e trazer a garota de volta ao relacionamento tóxico, ao qual ela estava acostumada. Ele até conseguiu assustar o novo namorado de Jaden, que, assustado com a gravidade das ameaças, decidiu não correr riscos e terminou o relacionamento. Ben publicou fotos e vídeos íntimos dela, que ele havia feito secretamente durante o relacionamento. Algumas semanas após o término com Ben, ela descobriu que estava grávida. Em 3 de dezembro de 2013, ela decidiu ligar para Ben para contar sobre sua gravidez e nomeá-lo pai de seu filho. Quando Ben soube da gravidez, recusou-se a acreditar na ex-namorada. Jaden tentou desesperadamente convencê-lo de que ela não tivera nenhuma intimidade com ninguém e, portanto, não poderia ter engravidado de outro homem. Os dois então decidiram marcar um encontro no dia seguinte para se encontrarem pessoalmente para esclarecer toda essa situação. Naquele dia, os dois se encontraram na estação Oxford. Em seguida, eles foram até uma área rural perto de Didcot. A jovem acreditou em Ben de que eles iriam a um piquenique, onde poderiam conversar abertamente em um ambiente tranquilo, em meio à natureza. Jaden foi vista pela última vez na estação de Didcot. Depois de olhar cuidadosamente ao redor e certificar-se de que estavam sozinhos, Ben levou Jaden a um velho celeiro abandonado. Sem suspeitar de nada, a garota o seguiu, sem saber de suas verdadeiras intenções. Uma vez dentro do celeiro, o comportamento de Ben mudou. Cheio de agressividade, ele começou a acusar Jaden furiosamente de traição, alegando que sua gravidez era resultado de infidelidade. A raiva de Ben cresceu a um ritmo assustador e logo atingiu seu ápice. Ele atacou a garota. Vários golpes a derrubaram no chão e, naquele momento, o homem enfurecido a agarrou pelo pescoço. Jaden perdeu as forças e logo parou de dar sinais de vida. Depois de soltar o corpo sem vida dela, ele verificou que ela realmente estava morta. Agora Ben precisava esconder o corpo da ex-namorada. Percebendo que não tinha as ferramentas necessárias, ele decidiu voltar para casa para buscar as ferramentas. Imagens de câmera de segurança da estação
mostram o assassino retornando sozinho do campo e embarcando no trem. Poucos dias depois, ele retornou à cena do crime, mas dessa vez ele não estava sozinho. Foi acompanhado pelo seu irmão mais novo, Jake, que acabara de completar 17 anos. Jake tinha uma reputação impecável e nunca havia se envolvido em nenhum crime ou atividade ilegal. Mas o irmão mais velho não hesitou em torná-lo cúmplice involuntário de seu ato horrível. Ao chegar, Ben ordenou ao irmão que cavasse um buraco fundo perto do celeiro onde o assassinato ocorreu. Jake obedeceu à ordem. Quando Jake perguntou para que serviu o buraco, Ben mentiu, dizendo que iria esconder armas ali. Quando o buraco ficou pronto, Ben colocou o corpo de Jaden. Em 9 de dezembro, 6 dias após o assassinato, ele retornou ao túmulo e desenterrou o corpo já meio decomposto de sua ex-namorada. Ben levou consigo uma mala velha e colocou os restos mortais de Jaden. Depois disso, por volta da 1 da manhã, ele foi até uma igreja, na qual tinha um cemitério antigo. Em 4 de dezembro de 2013, a família Parkinson denunciou o desaparecimento de Jaden à polícia. As autoridades policiais imediatamente iniciaram uma investigação. Entrevistaram parentes e conhecidos da menina, distribuíram panfletos com suas fotos e contaram com a ajuda de voluntários na operação. Logo que os policiais falaram com os familiares, eles souberam daquele relacionamento que a Jaden tinha, então com certeza o Ben foi considerado o principal suspeito nesse caso. Com base nas informações coletadas, a polícia acusou o jovem de sequestrar Jaden, mas desde o início ele negou ter visto a garota no dia do seu desaparecimento. É claro que os investigadores não acreditaram em uma única palavra do que ele tinha dito, pois tinham evidências suficientes de como Ben havia se comunicado e visto a Jaden naquele dia por causa das imagens das câmeras de segurança. Após vários dias de interrogatório e análise das evidências coletadas, a polícia realizou uma busca na casa de Ben. Foi lá que encontraram evidências cruciais que finalmente permitiram conectá-lo ao crime. Eles encontraram roupas sujas de sangue. O exame confirmou que o sangue pertencia a Jaden. Várias fibras também foram encontradas, idênticas às usadas na mala em que Ben havia colocado o corpo da garota. Em 18 de dezembro, Ben foi detido na casa de sua mãe, onde havia tentado se esconder. Durante o interrogatório, ele se comportou de forma agressiva, negou todas as acusações e exigiu um advogado, mas os investigadores tinham provas suficientes para prendê-lo sob suspeita de assassinar Jaden. Sob a pressão da investigação, o irmão mais novo de Ben, Jake, falou com a polícia. Ele contou que primeiro o irmão o levou até um celeiro e ele teve que cavar um buraco e depois ele viu que o corpo da Jaden foi colocado lá. Ele também disse algo que foi muito importante para a polícia finalmente encerrar esse caso. Ele disse que alguns dias depois, seu irmão o levou até uma igreja que do lado tinha um cemitério e foi lá que ele teve que cavar mais um buraco e os restos mortais da Jaden foram colocados dentro de uma cova. A polícia organizou a exumação do corpo de Jaden no cemitério, onde encontraram seus restos mortais em uma mala, enterrada em uma cova. O exame confirmou a identidade da jovem, e isso se tornou uma prova decisiva no caso. No julgamento, Ben continuou a negar sua culpa, mas todas as evidências e o depoimento de Jake convenceram o júri de sua responsabilidade. Ele foi considerado culpado de homicídio de primeiro grau e condenado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Jake, que se tornara cúmplice involuntário, recebeu a pena mínima por auxiliar na investigação e cooperar com a polícia. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como vocês viram desde o início, era um relacionamento muito complicado, em que ela ficou presa naquilo, né? Ela não conseguiu pedir ajuda para ninguém, os familiares também não conseguiram ajudar e infelizmente ela acabou perdendo a vida dessa forma. O corpo dela, quando foi encontrado, chamou muito a atenção dos policiais, porque ele já tinha até falado sobre isso e ele colocou o seu plano em prática naquele dia. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.